Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse Coisas de Casal. É o nosso quadro especializado aí nas questões cotidianas que merecem uma atenção profunda e um diálogo. Nada melhor do que um casal, né, a conversar aí sobre as questões, as coisas de casal aí do dia a dia. Então, esse é o nosso quadro que está dentro deste canal maravilhoso que é o Bora Se Conhecer Mais. Você já está inscrito no nosso canal? Você já ativou as notificações? Saiba que isso é muito importante para que você possa sempre ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta aqui, tá bom? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixa o joinha desde já para que você não se esqueça e possa curtir melhor esse conteúdo. Meu nome é Vitor Paes, eu sou psicólogo, terapeuta e estou aqui com a Andréia, minha esposa. Também sou terapeuta e, junto com o Vitor, nesse quadro, a gente traz, então, as questões relacionadas aí à vida de um casal. E hoje o nosso tema, ele é um pouco polêmico e nós vamos falar sobre ciúmes. Afinal, é ciúmes ou é posse? O ciúme é algo muito recorrente na vida dos casais. Difícil encontrar um casal que você veja assim que nenhum e nem o outro sintam ciúmes. Então, assim, e com certa frequência também escuto que o ciúme é como se fosse uma demonstração de amor. Alguns até estranham num sentido negativo, de quando o outro não sente ciúme. Vitor, ele não sente ciúme de mim, então ele não me ama? E se a gente for parar para pensar, em quais situações o ciúme ele acontece? Aonde que esse ciúmes ele se mostra? Porque você trouxe a questão dos ciúmes como uma demonstração de amor, né? Ou a demonstração, a percepção errada de que o ciúmes ele é esse amor. E às vezes a pessoa até justifica os seus ciúmes. Não, eu tenho ciúmes de ti porque eu tô cuidando de você, porque eu te amo muito e eu não quero te perder. Mas em quais situações este ciúme saudável, se é que existe um ciúme saudável, ele aparece? Então, e aí é a chamada, inclusive, deste vídeo de hoje aqui, porque o termo que às vezes a gente coloca é ciúme ou posse, como se o ciúme fosse algo bom, né? E ciúme já é um sinal de posse. Sutil, pode ser, mas ele já é um sinal de posse. Em que momentos em que o ciúme seria mais tranquilinho, vamos dizer assim, né? Que até seria um sentimento e uma forma de expressar que eu estou cuidando de você, né? Então, Deia, eu hoje tenho, vou dar um exemplo, hoje eu tenho uma festa para ir, é das minhas amigas. da... é uma festa das minhas amigas. Da faculdade, das minhas amigas da especialização, das minhas amigas aí do beach tênis. A gente está dando risada porque dentro da faculdade de psicologia o número de mulheres é muito maior do que o número de homens. E toda a graduação, a especialização do Vitor, nós já estávamos namorando e era você e mais um ou dois meninos, né? Sim. Então foi um tema muito recorrente aí na nossa... Né? Então, assim, a gente tem um contexto que, assim, e aí, tá, falei, né? Tem uma festa, tô indo lá, beleza? Se a relação tá muito fortalecida e tranquilinha, a Déia vai falar assim, vai, beleza, tô aqui, te amo, só que talvez ali mesmo num cenário assim, onde o casal esteja mais fortalecido, ela possa sinalizar assim, mas só vai ter mulher lá, como é que é? Me explica mais, talvez ela queira saber, queira se informar, os parceiros não vão, por que é só o grupo e os parceiros de cada um não vai também? Então, assim, talvez queira questionar. Isso possa vir a ser entendido como uma leve demonstração de ciúme, ou mais um ciúme que tem muito mais a ver com cuidado. Onde é que esse ciúme, nesse exemplo, ele pode se tornar mais possessivo, ou mais patológico, vamos dizer assim. É quando ela chega e fala assim, não, você não vai. Nem pensar. Que história é essa de você ir num lugar que só tem mulher? Né? Isso pode acontecer. É do outro também entender o contexto aonde ele vai estar inserido e cuidar da forma como ele vai comunicar, se realmente é um ambiente onde essa pessoa ela pode estar, se não vai ser um lugar onde podem surgir outras oportunidades, mas isso diz muito também de como vai a relação e da confiança do casal um no outro. Se eu confio em ti, se eu confio no teu amor, se eu acredito no teu amor, se eu sei o quanto você me respeita, e se nós temos esse relacionamento fechado, né, onde não existe espaço para traições, tudo bem. Vai, se diverte, se cuida, e depois você me conta como foi. Ou não. É um pouco daquela perspectiva, assim, né?
eu entendo que o ciúme, ou ainda, melhor dizendo, eu entendo que o cuidado que o casal pode e deve ter sim com o outro, cuidado e intimidade, é no sentido que nem aquela questão com o celular, é certo ou não olhar o celular do outro. A ideia é essa, assim, que eu tenho que ter a liberdade de que sempre que eu quiser poder olhar, sim, porque nada ela tem a me esconder, então se eu quiser olhar, mas que eu tenha a segurança emocional e a tranquilidade de que eu nunca me sinta motivado ou curioso a ter que ir lá ver e dar uma vasculhada no celular. Então é um pouco disso. Eu posso, mas nem me sinto na vontade de ir lá fazer aquilo. Então, da mesma forma, é uma questão, às vezes, de uma festa. Eu tenho que ter a liberdade de que eu posso deixá-la ir, deixar, né? Não que eu deva proibir, mas aquela sensação de que tudo bem se ela for, mas que se eu quiser ir também, não haveria problema nenhum. Então, é esse cuidado que o casal deve exercitar, assim. Então, vai, tranquilo, depois me conta como é que foi, gostaria de saber, porque eu quero estar por dentro da tua vida, isso não é uma coisa à parte. Acontece muitas vezes os casais viverem mundos à parte, e isso sim gera ciúme, porque o outro vai se sentindo isolado, sendo, pô, tem coisa que acontece na tua vida que você não me conta, que eu não sei, eu tenho que ficar investigando a tua vida, pesquisando coisas, então vou me sentindo detetive, e aí eu vou assumindo uma postura ciumenta, possessiva, porque eu vou ficando inseguro, insegura sobre quem está ao meu lado. Então a falta de informação entre o casal é um dos grandes combustíveis do ciúme, consequentemente. E a partir do momento que um tem que investigar a vida do outro, já é sinal que algo na relação não está legal. Que é a hora de parar e olhar para essa relação com mais cuidado, com mais carinho. De repente, vir para uma terapia de casal, sim, para olhar para isso, né? Por que eu me sinto tão excluída da sua vida, ou tão excluído da sua vida, e de que forma isso reverbera no nosso relacionamento. Tem casais que têm uma cultura, uma visão de mundo muito diferente, onde para alguns é muito importante ter aquela privacidade, onde eu não devo dar satisfações, onde o que eu vivo no meu mundo privado não diz respeito à relação. Só que, nesse caso, quem tem esse pensamento esquece que quando a gente estabelece uma relação conjugal, quem está ao nosso lado faz parte do nosso mundo privado. Então é importante, porque é um mundo íntimo. É a única pessoa que vai estar contigo e tem a possibilidade de estar contigo em qualquer contexto. Desde a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, vai comer, que pode estar num lugar, no outro, e que quando você está doente vai estar junto. Essa é uma parceria existencial. Então, assim, é uma conexão íntima muito forte. Então, nesse sentido, não há privacidade ou individualidade. A gente tem uma coletividade no casal. Claro que é importante que cada um tenha as suas próprias experiências, mas elas não devem ser mundos à parte. Sim, experiências individuais que podem ser compartilhadas um com o outro, porque senão a gente vai gerar uma ruptura de informações entre o casal muito forte. E se a gente for pensar de que forma a gente consegue demonstrar, então, este cuidado com o outro, sem entrar na seara dos ciúmes? De fato, ser cuidadoso. Isso. Né? Um exemplo, há um tempo atrás, vou dar um exemplo, há um tempo atrás você foi num evento aqui na Serra, e que ia, nesse evento, era à noite e ia madrugada dentro. Você ia com uma amiga, com um casal de amigos. Me veio um sentimentozinho assim de, tá, mas como assim, vai sozinho, vai sem mim, né? Mas eu pensei, não, tá tudo bem. Então me veio uma certa insegurança, e aí, qual que foi o meu pedido? Não, essa insegurança é no sentido de que eu gostaria de ter notícias, pela questão que vai pegar a estrada, vai ser de noite, vai ser de madrugada. Então, preocupações de fato logísticas e de como que é isso. Não no sentido de, vai me trair ou não. Mas, nesse momento, eu precisei conversar contigo do tipo, me avisa a hora que você estiver saindo, me avisa quando você chegar lá, porque eu gostaria de saber se não aconteceu alguma coisa na estrada, se está tudo bem. Me avisa a hora que você for sair de lá para voltar para casa na madrugada, porque eu vou querer estar atento. Então, a gente fez alguns combinados ali, e nesse ponto eu fiquei tranquilo. E depois, claro, quando você voltou, eu queria saber, e aí, como é que foi e tal? Estava curioso, né? Então, esses movimentos são movimentos de cuidado, porque quando eu quero saber do que acontece contigo, é uma forma de demonstrar interesse, vontade de estar junto nas experiências que você viveu, mas você poderia ter uma atitude do tipo, não, o que aconteceu lá, ficou lá. Aí isso talvez despertaria em mim uma certa insegurança. Né? Então são formas da gente ter um cuidado um com o outro, tanto eu de querer cuidar de você, quanto você de cuidar de mim, também de me manter informado, né, sobre como está sendo o seu momento. Não precisa ser nada escondido, né? A partir do momento que não tem nenhuma intenção, uma outra intenção, não tem por que esconder. Então, os ciúmes, entre aspas, esse cuidado, ele pode ser sim saudável, sem necessariamente ser os ciúmes em si. Então daí, muito longe de ser uma questão de posse, sim, cuidado. Então lembrando, voltando só para a gente finalizar aqui, o ciúme por si só, ele já é um demonstrativo de posse, de possessividade, ou
mais além. É um sinal de insegurança, de instabilidade, de que algo na relação não está circulando devidamente. Geralmente são questões comunicacionais. Então, o casal está tendo dificuldade em se comunicar com clareza, com abertura e com envolvimento, né? Com aquela coisa do cuidado. Ciúmes não é cuidado, ciúmes não é amor. Ciúmes é esse sentimento, então. É sintoma, né, de que algo não está de acordo ali. Ou porque eu me sinto muito possessivo com o outro, dono do outro, né? Então eu tenho uma visão distorcida dessa realidade, ou porque a gente está meio inseguro aí um com o outro, muito provavelmente. É isso aí. E lembrando, se você chegou até esse final aqui, é porque esse conteúdo de alguma forma fez sentido para você, te auxiliou. Então deixa aqui o teu joinha como uma forma de retribuir aqui o esforço que a gente está tendo, porque dá trabalho gravar, editar esses vídeos aqui. Então deixa o teu joinha. Se você quer aproveitar também para acompanhar mais os nossos conteúdos em tempo real, de quando a gente logo publica, se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso ajuda muito para que você seja sempre informado de quando os vídeos aí acontecem. E também isso ajuda ao YouTube aqui a entender que esse canal tem conteúdos de relevância e isso espalha para mais pessoas. Então você nos ajuda a ajudar mais pessoas. Compartilha também esse vídeo aqui com as suas redes de contato, com seus amigos. O grupo do WhatsApp lá sempre tem pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? É isso aí. Beijo no coração, bora se conhecer mais e bora se amar.